estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:02 agora. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa transmissão. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também pelo nosso WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038. Nas redes sociais, minha gente, não se esqueçam, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Segunda-feira, iniciando mais uma semana de trabalho por aqui. Vamos com saúde, com empenho e com dedicação aqui para análise, para o debate dos assuntos que estão propostos na nossa pauta de hoje. Eu vou apresentar aqui os nossos convidados, acho que está já conectado com a gente, subprefeito do Butantã, Paulo Vitor Sapienza. Boa tarde, Paulo Vitor, tudo bem? Como está? Nos ouve, subprefeito do Butantã, na zona oeste da capital, Paulo Vitor Sapienza, acho que ainda não está pronto aqui na nossa conexão, já já a gente conversa com ele. Também conosco nessa jornada, a doutora Rosana Chiavaz, advogada, especialista no direito à saúde. A doutora Rosana Chiavaz é fundadora da ASAS, Associação das Advogadas Acadêmicas e Estagiárias de Direito do Estado de São Paulo. Doutora Rosana, bem-vinda ao programa Gente que Fala, mais uma vez. Obrigado pela colaboração. Tudo bem? Prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. A pauta está muito boa e vamos lá, então. Também com a gente, eu apresento agora o advogado, ex-deputado federal, Vicente Cassione. Tudo bem, deputado Cassione? Bem-vindo ao programa Gente que Fala. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui. Não vemos a sua imagem nesse momento, mas a gente conseguiu acompanhar o seu áudio. Agora sim, vejo a sua imagem. Bem-vindo, deputado Cassione. Bom revê-lo. Também com a gente, deixa eu apresentar novamente, não sei se ele está pronto por lá na conexão, o subprefeito do Butantã, zona oeste aqui da capital, Paulo Vitor Sapienza, tudo bem? Não está conosco, mas vamos aguardar aqui a conexão em definitivo do subprefeito do Butantã. Enquanto isso, 12:05, a gente vai para o nosso primeiro assunto, que é o seguinte: o governo federal deve publicar ainda hoje uma nova portaria e começar a cobrar o certificado de vacinação da Covid-19 de quem entra no Brasil por voos internacionais ou fronteira terrestre. A regra foi imposta após decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, concedida agora no sábado. Antes, a ideia do governo era liberar em aeroportos a entrada de viajantes não vacinados que se comprometessem a realizar quarentena de 5 dias. E na fronteira terrestre, o governo cobraria apenas o exame negativo da Covid-19. Muito bem, essa liminar ainda será julgada no plenário virtual mais no meio da semana, e o governo se comprometeu a editar a portaria segundo o que determinou o ministro Luiz Roberto Barroso. Seu entendimento, doutora Rosana, a respeito? Então, a gente começa a entrar em polêmica já, né? Eu acho que o Brasil está nessa polarização e vai ter gente que vai aplaudir, vai ter gente que vai vaiar, mas eu, Rosana, não só advogada, mas como pessoa, eu acho que o Brasil tem que ter as cautelas devidas, porque a Covid é uma realidade. Todas as demais discussões entram em polarização. É uma realidade, outros países estão tomando essa cautela e eu acho que o Brasil tem que, sim, tomar essa cautela. Até porque, se todo mundo relembrar no passado, tudo começou no Réveillon, depois veio o Carnaval, as aglomerações, isso em 2020, né? Que tornaram esse caos que nós vivenciamos. Então, por favor, sim. Pois é, o presidente Bolsonaro voltou a defender o uso de cloroquina, disse que por ele teria apenas o PCR, disse que a vacinação não impede o contágio, ou seja, a gente tem verificado o mesmo tipo de discurso por parte do presidente Bolsonaro. Né? E aí você tem as alas negacionistas e as que não são, e aí realmente eu acho que respeitando todos os entendimentos, até porque
a Constituição Federal diz que cada um tem o direito, né, o livre-arbítrio de escolher aquilo que fala, acredita ou vivencia. Então, eu estou junto com o Fux nessa. Subprefeito Paulo Vitor Sapienza nos ouve, está com a conexão nesse momento. Subprefeito. Meu grande amigo, eu tenho o seguinte comentário sobre isso. Primeiro que, falando do presidente da República, é um absurdo as atitudes dele. Né? A opinião de um presidente pessoal não pode suprir a opinião do povo. Tem várias opiniões. Quando se trata de saúde, tem que ter responsabilidade. No mínimo, responsabilidade. Coisa que o nosso presidente não tem. O nosso presidente nega a doença, o nosso presidente divide a sociedade entre pretos e brancos, o nosso presidente divide a sociedade entre religiosos. E veio para desagregar. Não tem dúvida nenhuma que a pandemia que está chegando está se alastrando devagarzinho, mas ela vem vindo. Temos que tomar cuidado, temos que se vacinar, temos que usar máscara, não tem saída. Meu Deus do céu! É uma coisa de coerência, coerência humana. A humanidade precisa e necessita de respeito nesse presente momento. A humanidade tem que se unir, sem cor, sem religião, todo mundo junto para poder enfrentar essa pandemia. É a atitude que a natureza está cobrando do ser humano. Atitude. E a atitude é vacinar, pôr máscara e seguir a ciência nesse presente momento. Não tem outra alternativa. Entendeu? Não tem outra alternativa. É minha opinião sobre isso. Certo? E o presidente, eu não quero entrar em comentários, mas, pelo amor de Deus, que juízo, presidente. Um pouco de responsabilidade em relação ao cargo que você tem. Por favor. A nação quer isso. Entendeu? E você tem que pôr isso. Pelo amor de Deus, crie ética, crie respeito. É o que a gente precisa. É isso. Deputado Vicente Cassione, o seu entendimento sobre essa questão, o governo deve publicar hoje, portanto, a nova portaria sobre o passaporte da vacina, seguindo aí o que determinou a liminar do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. Você me perguntou sobre o meu entendimento. Sim. Eu confesso que não entendo nada desde o começo desta pandemia, como ninguém entende nada desde o começo desta pandemia. Quando se fala em autoridade, eu vejo a autoridade do Dr. Luc Montagnier, que foi o Prêmio Nobel de Medicina e que descobriu o vírus da AIDS. E ele tem posições diferentes do grande cientista de laboratório Luiz Roberto Barroso e de outros. No Brasil, o problema virou uma questão em que todos os políticos de todos os matizes viraram cientistas. Quando na França começou a pandemia, eu estava lá, fiquei confinado, a primeira coisa que aconteceu foi o Macron, o presidente, o Hollande, o ex-presidente, e o Sarkozy, o ex-presidente, se juntaram, foram para uma rede de rádio e televisão e disseram: vamos largar a política de lado. E aí aconteceu que nenhum deles, dos ex-presidentes, abriu a boca, nem o judiciário interferiu, e tudo foi feito pela ciência. Aqui no Brasil, nós temos cientistas que vão desde médicos que dizem A, B e C, até o senhor Omar Aziz, o senhor Bolsonaro e assim por diante. O Brasil é o Brasil. O meu entendimento, por enquanto, é essa liminar do Barroso, decidindo que quem entra no Brasil só entra com o passaporte. Se o brasileiro que quiser entrar agora no Brasil e não tiver o passaporte, que já estava lá fora, o que o Luiz Roberto Barroso vai determinar? O exílio? A deportação do brasileiro? É evidente que não.
Então, aqui no Brasil, as pessoas decidem mais do que deveriam, raciocinam menos, têm menos sensatez. Todos nós torcemos para a mesma coisa. Eu tive Covid, com a vontade para falar, faço teste todo mês, e acho que o teste é que diz se você está ou não está contaminado. Não é o passaporte. O passaporte não é atestado de ausência de doença naquele momento. É a minha opinião, respeitando meus queridos pares aqui presentes e todos os ouvintes. 12h13, seguindo com esta edição do programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, e também por imagens nas redes sociais. Nosso próximo tema é o seguinte: há mais de 2000 anos, Platão dizia existir basicamente dois tipos de políticos, os que têm o objetivo do bem comum e os que veem a política como um meio de conquistar e manter o poder. Infelizmente, há décadas ou séculos, o Brasil vem passando por tantos escândalos na política que nos faz questionar a ética dos nossos governantes e concluir que, por aqui, a segunda opção é maioria, ou seja, a política como um meio de conquistar e manter o poder. Para muitos especialistas, essa falta de ética na política brasileira se deve ao desinteresse da população pelo tema. Bom, deputado Cassione, vamos falar aqui sobre o objetivo da política, o bem comum. Por que a gente muitas vezes não consegue chegar nesse ponto, nesse objetivo? A luta política é necessária, é presente dentro, né, das ideias, o embate das ideias, mas parece que a luta política extravasa isso, acabando comprometendo o objetivo do bem comum, que é a política. Como é que o senhor observa, deputado? Eu observo, com a experiência de ter passado por ela, que uma grande parte daqueles que ingressam na política tem todos os objetivos, menos os objetivos de fazerem algo pela sociedade em que vivem. As pessoas que vivem em sociedade ou se adaptam às regras que são de harmonia na sociedade, para o bem da sociedade, se adaptam às regras que existem, não modificam as regras que existem nesse sentido e criam regras melhores. Aqueles que vivem pensando em si, olhando apenas para os seus interesses, esses têm um instinto de cuidar de si e não dos outros. Falam em cuidar dos outros. Democracia é a palavra mais usada que existe no Brasil, hoje, nos tempos de hoje. Usada e não praticada, não exercida. Que democracia nós temos hoje no Brasil, do ponto de vista ideal? Então, eu deixo a pergunta no ar. Quem é que pensa nos outros, na sociedade brasileira, até mesmo fora da política? Uma grande parte não pensa. Uma sociedade de egoístas, individualistas, narcisistas, lamentavelmente, é um sinal de um tempo em que nós estamos vivendo. Esse último ponto aqui da nossa nota, o desinteresse da população pelo tema, até que ponto a culpa é nossa, a culpa é da sociedade, que muitas vezes vota e no dia seguinte já não sabe mais quem escolheu para parlamentar, por exemplo? O eleitor brasileiro, também como regra, ele não presta atenção, ele cuida mais do entretenimento. Não estou falando daqueles que não têm acesso à informação e que têm, infelizmente, uma ignorância por natureza, infelizmente, os que foram excluídos da vida social. Mas aqueles que têm, hoje é o entretenimento que fala mais alto. E o entretenimento faz com que todo mundo fique distraído. Na hora do voto, você não sabe nem quem está votando. Você não examina o currículo, você não sabe que tipo de trajetória a pessoa fez, você não sabe absolutamente nada. E aí vota. No dia seguinte começam as críticas em cima daquele que você escolheu sem saber por que escolheu. Doutora Rosana, voltando à questão da luta política, por que ela ganha tanto espaço no dia a dia, a ponto de muitos políticos perderem o foco, né, do bem comum?
Eu acho difícil julgar, né? Porque para o político corrupto, você perguntar, ele vai falar da ética dele, né? O conceito de ética é extremamente subjetivo. Está dentro de cada um e ele vai se alterando na humanidade em algumas coisas, depois volta, se modifica. Eu acho que não existe nada mais atual no mundo do que o discurso da escravidão de Etienne, onde ele fala que o povo adora ter alguém para guiar os passos dele, mesmo que receba pouquinho desse guiador, né? Ele não quer saber de lutar, ele tem medo de perder, entre aspas, o pouco que ele tem ou o muito que ele tem, então ele prefere não brigar com o guiador, entre aspas, né? Então, eu acho que são perguntas que a gente poderia ficar aqui semanas debatendo, com vários filósofos, inclusive, e teríamos a subjetividade dessa questão. Hoje, na nossa humanidade, está muito claro o que é ético e o que não é ético. Mas, mesmo assim, encontramos pessoas que podem querer discutir o que a própria sociedade já entende como ético, né? E o que eu acho mais incrível, e eu acho que essa é a grande dificuldade, é que as pessoas não entendem que ganha a maioria, mesmo que seja por 1%. Então, eu acho que o melhor aprendizado seria fazermos grandes campanhas de que maioria é maioria e não se discute. Isso é o princípio da democracia, né? Então, acabou, né? Mas não, fica essa polarização, ficam essas sedizentes, é ético, não é ético, mas eu acho que outra questão que deveríamos debater na sociedade, e talvez informar, é que não necessariamente o que é ético pode ser legal ou ilegal. Então, misturam-se muito. E o interessante também, desculpa cortar, doutora Rosana, a gente vê gente polarizando de tal forma e a gente desinteressada da política. Curioso isso, né? Então, mas os desinteressados pecam pela omissão, né? E é engraçado, porque quem que mostra a cara? Os dois extremos. Quem está no meio e que, em tese, teria mais bom senso, justamente por não estar nesse radicalismo, não quer entrar em briga e acaba pecando pela omissão. Então, é complicado. Até porque eu acho que se esses que têm bom senso se manifestassem mais, abafaria um pouco essa própria polarização. É que os dois lados acham que são os reis, né? E aí, infelizmente, o pessoal lava as mãos. Subprefeito Paulo Vitor Sapienza, a luta política é necessária dentro, né, do debate, dentro das ideias, mas por que ela, no dia a dia, acaba atrapalhando o trabalho, atrapalhando o sentido da política, que é promover o bem comum das pessoas? Olha, primeiro, é importante deixar claro que a democracia é o melhor sistema do mundo para que a gente possa evoluir. Isso é claro. Segundo, o que está acontecendo não é bem assim. O povo já está de saco cheio. Acontece que nossos jovens e a população não têm canal de discussão. Os partidos acabaram, passaram a ter donos. Se você pegar um tempo atrás, o partido era um lugar onde se discutia política verdadeira, bandeira. Essas discussões começaram a se acabar. E a política, os nossos legisladores e os nossos políticos se afastaram do contexto. O cidadão, e aqui vai um recado para você, cidadão, a democracia é importante porque a evolução dela depende de você, da sua participação no contexto social, da sua consciência. Você paga imposto e paga caro, tem o dever e a obrigação de receber em troca esse imposto. Os nossos legisladores têm obrigação de atendê-los, obrigação de atendê-los. E os nossos executivos também. Agora, por favor, cidadão, a democracia é maravilhosa porque você tem que evoluir. Você tem que pôr em prática a sua cidadania, o seu direito de cidadania. Desde quando acorda ao cobrar o mau cidadão sobre o lixo que joga na rua, até os nossos legisladores.
Quando alguém for comprar o seu voto, ponha na sua cabeça que esse cara é um cretino, não vale nada, porque ele não vai fazer nada por você. Comecem a discutir a sociedade. O Brasil está dentro de cada um de nós, aqui dentro, nas nossas atitudes. Quando você vai jogar o seu voto na urna, você está jogando o futuro do seu filho, do seu neto, do país. Eu acredito muito na população brasileira, porque ela vem evoluindo, sim. Ela está cansada, como diz o nosso colega, desse método político e horrível de ser, onde as pessoas tentam tutelar a sociedade e não discutir com a sociedade os caminhos que devem ser trilhados. Não existe bandeira, nem esquerda, nem direita. Isso é faixa de trânsito, isso aí é placa de trânsito. Todos nós, como seres humanos, sabemos o que é bom para cada um de nós, para que a gente, em comunidade, possa evoluir, em comunidade possa evoluir. Você senta numa mesa, colega, e você não consegue fazer com que nessa mesa, num bairro, todos saiam harmonicamente pensando no todo. Um pensa na casa pessoalmente, o outro pensa só individualmente. Chegou a hora da comunidade brasileira, do cidadão dar um basta. E a oportunidade está quando vem as eleições. A oportunidade da gente corrigir. Você entendeu? As consequências, subprefeito Paulo Vitor, da transferência dos efeitos dessa luta política para a sociedade, a ponto de levar à polarização que a gente observa, porque o debate existe, a polarização entre os políticos existe, mas o resultado é o consenso, é a negociação, é o acordo, é o bem comum, ou pelo menos deveria ser. E aqui na sociedade a gente vê essa polarização, onde as pessoas provavelmente vão ter problema no Natal, né? Na hora que reunir a família. Eu não gosto mais de você porque você é do outro lado. Bom, isso foi criado, essa polarização foi criada. É um tipo de uma ignorância que Deus me livre. Né? Você sabe o que levou à polarização. Nós tivemos um Hitler na Alemanha por causa dessa ignorância, essa radicalização. Mas eu converso muito com a sociedade. Essa polarização é um pouco colocada também pelos meios de comunicação. Tem uma grande camada da sociedade, eu converso aqui toda hora, que não está sem bandeira, está preocupado, está reorganizando os seus pensamentos para saber o que vai fazer com o Brasil no ano que vem. Só que nós temos que abrir, parabéns pelo seu programa, abra mais essas discussões. A sociedade quer falar. Eu vejo os jovens quando vêm aqui, todo mundo fala, o jovem fica no computador, fica nada, ele está alerta a tudo. Ele está em busca de discussões, de criar novos caminhos, novos conceitos. Nós, eu, você e o pessoal da nossa geração, o que nós temos que fazer é plantar coragem nessa nova geração de jovens, é readubar essa terra para que eles possam plantar seus sonhos com mais dignidade. Eu sei que é difícil, mas é o nosso papel. O político não nasceu político. Alguém votou nele para ser político. Você imagina se a sociedade organizada, com uma consciência transparente e com um papel consciente na sociedade, iria eleger certos hipócritas que aí estão. Não iria. Então, a mudança de um país ela é lenta, ela é difícil, mas a gente tem que continuar adubando essa esperança. Eu tenho muita esperança nesses jovens. Eles não têm meio de discussão como esse que você está dando para nós agora. Esse momento que você está dando é importantíssimo, devia ter 1000 vezes mais na rádio, na TV. Então, acontece que tem certos grupos que dominam a política, que têm medo de que o cidadão seja consciente, porque ele não existe.
Ele não existe. E nós temos que tomar muito cuidado, Sim. só para alertar, tomar muito cuidado Sim. com o segmento, porque o crime está elegendo deputados, vereadores. Certo. Cuidado com os segmentos, que pode acabar de vez com a nossa democracia. 12h27, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, imagens das redes sociais também. Uma paradinha rápida, a gente vai para o intervalo, mensagem do nosso apoiador e voltamos em seguida. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 12h28 agora, você está na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos, imagens das redes sociais também, para você acompanhar aqui a nossa transmissão. Antes do nosso próximo tema, minha gente, um convite para a nossa audiência, nossos ouvintes e espectadores. Hoje, o evento de lançamento do livro 50 Tons da Vida, Histórias da Pandemia e de Antes da Pandemia, obra escrita pelo Procurador de Justiça, Dr. Roberto Liviano. Ele é o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, nosso parceiro nos programas das quintas-feiras, é o gente do MPD que fala. O lançamento hoje, portanto, das 5h30 da tarde até as 10 da noite, endereço Avenida Brasil 842, nos Jardins, aqui na capital, portanto, o convite feito aí para o lançamento do livro 50 Tons da Vida, Histórias da Pandemia e de Antes da Pandemia, do Procurador de Justiça Roberto Liviano. 12h29, vamos aqui para o nosso próximo assunto. Paulo Vitor, subprefeito Paulo Vitor. A subprefeitura do Butantã tem implementado um trabalho de gestão ativa e participativa, envolvendo munícipes, tanto nas demandas de zeladoria, quanto em projetos de longo prazo, além de ações como hortas e limpezas comunitárias e reformas de praças também. Além disso, há a participação efetiva da população na retomada de ações em conjunto com outros órgãos públicos da região, visando a melhoria da segurança, da saúde, educação e meio ambiente. Para destacar mais para a gente, detalhar mais para a gente, subprefeito, esse trabalho de envolvimento dos cidadãos, do envolvimento dos munícipes aí na região oeste da cidade. Olha, veja que interessante o que eu vou dizer agora. O que nós fizemos? Pegamos um cidadão, trouxemos para dentro da prefeitura. Hoje, as lideranças do Butantã administram a prefeitura comigo, com o governo. Isso tem dois papéis. Primeiro, mostrar para a liderança e para o cidadão que ele é importante, que ele paga o meu salário, que ele paga o salário que ele paga a luz da prefeitura, que ele é o dono desta prefeitura. A prefeitura não pode ter empoderamento político. O empoderamento é do cidadão. E eu tenho um lema que é levando o respeito que a gente pode colher cidadania. Você não pode colher cidadania sem plantar respeito. O que nós fizemos? A cada 15 dias, nós reunimos com as lideranças, onde a gente discute os seus problemas. E juntos construímos a solução. Está dando muito certo. Porque a população, além de se sentir feliz pelo imposto que ela paga, e empoderada pelo seu direito de cidadão, ela ajuda na mudança de tudo. Você pega um ponto viciado de lixo, ele está sendo hoje feito horta comunitária. Quem está fazendo? As lideranças. Olha que coisa interessante. Hoje a liderança cobra o próprio vizinho que joga o lixo na rua. Isso é de uma potência, de um fortalecimento que cria um grande bairro, uma grande nação.
Eu não vejo outro caminho. Construir pontes é fácil. O desafio que nós temos para séculos futuros é construir cidadãos, fortalecer a sociedade para que ela não seja enganada, para que ela esteja forte no seu papel de cidadão. Isso é impressionante. Nós estamos reunidos a cada 15 dias, a gente reúne todas as lideranças e reúne todos os representantes do governo estadual, federal e municipal e autarquias que cuidam de alguma ação aqui na região. E as lideranças perguntam direto para eles sobre os seus problemas e eles, se não puderem responder nessa reunião, trazem a resposta na próxima. Você não sabe que isso está... Para falar sobre os desafios desse engajamento do munícipe nesse tipo de trabalho, que a gente acabou de falar no tema anterior sobre o desinteresse de muita gente em relação à política. E é justamente essa reversão de cenário que é necessária para a criação desse ambiente de engajamento, onde as pessoas, de fato, participam e debatem e ajudam nas soluções. Mas eu tive a coragem de abrir a prefeitura. As pessoas não têm coragem de encontro ao munícipe. As pessoas não têm coragem, os líderes, de encontro a quem paga o salário da gente. Respeitando eles, é o que está acontecendo aqui. Por exemplo, eu vou sair daqui desse programa agora, vou no Jardim do Lago fazer um mutirão, conversar com a comunidade. Isso que é importante, é o que está faltando, é o respeito, é chamar a população, mostrar a eles respeito. Nunca entraram aqui nesse gabinete, eles se sentem felizes. Estou com uma grande liderança aqui, o Cláudio, que nós vamos sair lá no Jardim do Lago já para fazer uma vistoria. Isso é bonito, democracia é isso. Nós precisamos, nós, dirigentes, e líderes, e deputados, e vereadores, precisam se conscientizar que são funcionários do povo. Quem paga o salário de todo mundo é o imposto de cada um. É o meu imposto como cidadão, é o seu como jornalista que paga. Nós temos obrigação de levar respeito. Eu tenho certeza que isso dá certo, que está dando certo no Butantã. Muito certo. Sim. Está entendendo? Deputado Cassione, para falar dos desafios também do municipalismo, afinal de contas, vivemos nos municípios, a gente é que está ali no dia a dia com o buraco da rua, com a sujeira que precisa ser varrida, a iluminação que precisa estar em ordem, e é o desafio do municipalismo lidar com tudo isso. Eu não considero apenas um desafio do municipalismo, mas começa por aí. Sim. Porque a célula menor de uma sociedade politicamente organizada está dentro do município. É onde ocorre, todo mundo sabe disso, a vida das pessoas. Tudo está dentro do seu município. Não é fora dali, não é em excursões para lugares que não são o de morada, o de vida, de trabalho, não é ali que se vai fazer alguma coisa. O que acontece é que a gente fala muito do que é preciso. É preciso que o político saiba que ele é pago pelo funcionário público, como funcionário público. A gente fala que é preciso ter consciência. A gente fala que é preciso ter ética. Eu concordo plenamente. Inclusive, a doutora Chiavassa disse uma coisa que me chamou a atenção, que a maioria teria que decidir. E nós vivemos hoje num tempo, e este é o problema, dentro dos próprios municípios, você vê isso, as minorias hoje estão majoritárias. E as maiorias hoje estão minoritárias. É só olhar. Quem decide são minorias organizadas. E essas minorias organizadas não decidem para todos. As minorias organizadas decidem para os seus interesses clubísticos, entre aspas.
o que deveria ter sido feito, não é? O que a gente tem que fazer, a gente sabe, e não sei como fazer. Mas o que deveria ter sido feito, e é cultural no Brasil, é ter dado às gerações que se sucederam a condição para poder fazer o caminho de cidadania, como cidadãos. O que você vê hoje? Com a criança, desde quase que nasce, aos jovens, todo mundo com um celular na mão, com a cara enfiada no celular o tempo todo, não existe participação, a escola não ensina, a leitura não existe. Há hoje um divórcio entre aquilo que é o exercício de vida em sociedade e o exercício de vida dentro de mim mesmo, para mim mesmo. Esta é uma realidade. Como é que isto muda? Eu não tenho esta forma. Eu vejo, eu faço o diagnóstico, mas eu não tenho remédio. Doutora Rosana, sobre esse ponto que o deputado Cassione destacou, minorias organizadas tomando decisões no lugar das maiorias, ou no lugar da maioria. O que eu tenho falado muito, e assim, é que o Brasil começou a ter ilhas de direitos. Então, você tem o índio, o idoso, a mulher, a criança, e assim, ilhas e ilhas. Hoje, nós temos arquipélagos, né? Nós temos muitas ilhas organizadas pleiteando seus direitos. Para mim, o grande problema é como administrar os direitos dessas ilhas que acabam colidindo com o direito dos outros, que são aqueles que não são organizados, que não gritam, que não falam, que não brigam. Aliás, a gente começou a falar disso, né, daqueles que não estão na polarização, né? Esses também não lutam pelos seus direitos. Então, eu falo sempre que uma vez uma criança me questionou assim: doutora, por que a merenda do presídio é melhor que a que eu recebo na escola? E uma avó me questionou: doutora, por que minha filha, que trabalha das 6 da manhã às 8 da noite para sustentar o meu netinho, não ganha sequer fralda e a presidiária ganha para o seu nenê? Então, a gente está vivenciando esses conflitos de direitos. Eu acho que o deputado tem razão quando ele fala que hoje quem consegue alguma coisa é quem grita. A minha preocupação é aqueles que não conseguem gritar, né? Então, infelizmente, o Brasil continua nesse grande drama de só agir quando machuca o ouvido de tanto que ouve grito. Ele não age em nome daqueles que estão silentes. Infelizmente, essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. E por falar... Sim, deputado. Eu concordo plenamente, subscrevo o que foi dito pela doutora Chiavazza agora, mas quero acrescentar só uma coisa, um ponto que nós não estamos abordando. Nós estamos hoje num país desregrado, porque nós não falamos do poder judiciário, que é um dos 3 poderes, e esse poder judiciário hoje, ele está simplesmente rasgando a Constituição, ele está passando por cima das leis e ele está invadindo os outros poderes, de tal maneira que um país em que isto começa a acontecer, o resultado não será pacífico nem bom num determinado momento. O que nós temos hoje, a tal minoria decidindo, o Brasil hoje está sendo decidido por liminares, e liminares dadas muitas vezes com interesses todos, menos os interesses da obediência ao ordenamento jurídico, o que é trágico, o que é um absurdo, não é? Então, parece que quem manda hoje no Brasil, e sai de baixo, é Alexandre de Moraes e Barroso. Isto é um país de cabeça para baixo. Não são valores invertidos. É um país sem valores, porque todos nós ficamos submetidos a isso. Não é possível que a gente tenha ordem política, social, organização, sem que
as coisas estejam nos seus lugares. O Supremo atropelou o Brasil. Não estou colocando aqui a questão política do Supremo. Eu estou colocando a falta de consciência jurídica e de obediência jurídica daqueles que, devendo guardar as leis e a Constituição e devendo fazê-las cumpridas, eles pura e simplesmente estão passando de todos os limites. Isto é um dos pontos que tem que ser hoje vistos pela população. Ex-juízes, só para terminar, ex-juízes que, num determinado momento, pareciam os paladinos da justiça, naquele tempo, há 5 anos, eu tenho gravações de entrevistas minhas dizendo que a finalidade deles não era a moralização dos costumes e da moral contra a corrupção. Eram interesses que viriam adiante. E vieram. Estão aí já assanhados. Sim. Nós temos muita coisa errada no Brasil que deixamos acontecer, e quanto mais deixamos, mais elas acontecerão. Desculpe o pessimismo. 17 minutos para 1 da tarde agora, e o assunto é o seguinte: a comissão especial criada pela Câmara dos Deputados para estudar mudanças nas leis dos planos de saúde discute uma alteração no artigo do Estatuto do Idoso que veda a discriminação deles nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. De acordo com uma minuta que circula entre parlamentares da comissão, seria acrescentada a seguinte frase ao artigo da lei: sendo permitida a aplicação parcelada do reajuste da última faixa etária após os 60 anos. Muito bem, a gente discutiu esse tema aqui na semana passada, voltamos a falar com ele a respeito com a doutora Rosana Chiavassi, advogada especialista nessa área da saúde. Os direitos dos idosos ameaçados na questão do reajuste, não é isso, doutora? Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não generalizar, né? Eu acabei judicializando a saúde no Brasil e só funcionou por causa das liminares, sim. Então, acho que existem coisas que o judiciário tem todo o direito de intervir quando há omissão governamental. Essa questão do idoso, há anos, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, já tinha afastado o Estatuto do Idoso, dizendo que poderia, sim, ter aumentos. Então, não é nenhuma novidade o que está acontecendo na Câmara agora, até porque eu observo, posso estar equivocada, mas na área da saúde, pelo menos, o Legislativo sempre vem a reboque do que está acontecendo no Judiciário. Eu vou lembrar da lei de locação, eu estou falando de 2 décadas atrás, ou até mais, muito barulho no Judiciário, o Legislativo vem e elabora uma lei. O plano de saúde foi a mesma coisa. Então, essa comissão reunida nada mais vai fazer do que acolher o entendimento do nosso Tribunal Superior, o STJ, nesse sentido de que o Estatuto do Idoso não vigora na lei de plano de saúde. Então, é isso. Acho que a questão de plano de saúde é muito maior do que esse aumento, é tudo que está por trás desse aumento, é a falta de fiscalização das próprias operadoras para tentar diminuir custo, mas eu não vejo grandes novidades nessa decisão que virá agora. Gente, perguntas da nossa audiência, e eu começo com o subprefeito Paulo Vitor. Subprefeito, seu Jaime do Jardim Bonfilholi, nossa audiência de todos os dias, e ele mora aí do lado, né? Ele está aí no Butantã, Zona Oeste, o Jardim Bonfilholi. Ele diz o seguinte: a sua subprefeitura já está planejando o grande aumento do fluxo viário que será gerado por muitos empreendimentos imobiliários em execução no Butantã, principalmente nos entornos da USP e da região do Jardim Bonfilholi? Essa é a pergunta do seu Jaime, subprefeito. O Butantã está crescendo demais, né? São 2 estações de metrô, inaugura agora a Vila Sônia, 3 estações 3 rodoviárias, e está crescendo muito. O Butantã, acho que é uma das regiões que mais está crescendo. Muitos prédios perto das regiões do metrô, e a tendência é a gente agora chamar a comunidade para esse ano, para reorganizar o plano diretor junto
e as mudanças de zonamento e discutir também o anel viário do Butantã, os ônibus, tudo. Nós vamos discutir isso junto com a população o ano que vem. É o momento, porque o Butantã está crescendo demais, e nós precisamos reorganizar esse crescimento. Deputado Cassione, a pergunta do Rodrigo Correia aqui no Facebook. A democracia brasileira está preparada para o voto facultativo? Pergunta o Rodrigo. A democracia brasileira, como eu já disse, ela é relativa. Como de resto, acho que no mundo inteiro ela é. Aqui no Brasil, ela é relativa. A democracia... Pode seguir, deputado. A democracia, ela, se fosse, do ponto de vista ideal, como Solon a concebeu, todos nós estaríamos preparados para o voto facultativo, porque o voto facultativo é um dever que se impõe a cada um. É facultativo porque é uma faculdade sua ir votar. E eu, tendo a faculdade de ir votar, sendo atuante na minha sociedade, influindo nos destinos da minha sociedade, porque é tudo sociedade, e não eu. É evidente que o voto facultativo é importantíssimo se todo mundo entendesse que é um papel de dever que cada um teria dentro do facultativo, porque no obrigatório, o exercício do voto com má vontade não significa cidadania. A má vontade significa o desprezo pelo processo político e eleitoral. Eu acho que o voto facultativo ajudaria, sim, a dar consciência àqueles que querem um país melhor a entender qual é o seu papel. Dentro do facultativo, fazer aquilo que para ele mesmo é moralmente obrigatório. Doutora Rosana Chiavassa, pergunta aqui da Giovana Furtado. No Instagram, ela quer saber o significado em termos de representatividade agora da doutora Patrícia Vanzolini, eleita mulher na presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo. Eleição feita, presidente eleita. Eu espero que ela consiga cumprir o programa dela. E representatividade, a gente vai acabar caindo no mesmo de todas as discussões. Eu acho lamentável que uma entidade do porte da OAB São Paulo, que é a maior entidade de advogados do mundo, não tenha segundo turno. Então, os últimos 10 presidentes acabam sendo eleitos por uma minoria, entre aspas, embora sejam muitos votos, ela teve 65 ou 67 mil votos, mas não chega a 40% do número de advogados da entidade. Mas, enfim, ela está eleita, que ela tenha muita sorte no governo dela. A pergunta para o subprefeito, novamente, Paulo Vitor. O Faisal Metne Júnior, ele mora no Ipiranga, ele pergunta assim, se você saberia informar em que altura da Avenida Giovanni Gronchi termina a jurisdição da subprefeitura do Butantã, no limite com a subprefeitura de Santo Amaro. Não, quem faz divisa comigo é Campo Limpo. É mais ou menos o número 3.000, 3.300 da Giovanni Gronchi. Aí já é Campo Limpo. Santo Amaro é depois. Campo Limpo, prefeitura de Campo Limpo. O limite ali, quando termina a jurisdição da subprefeitura do Butantã, então começa Campo Limpo e não Santo Amaro, na altura do 3.300. É isso, subprefeito? Isso mesmo, da Giovanni Gronchi. Deputado Cassione, por que os projetos de urbanização dos diques de Santos nunca saem do papel? É a pergunta de Cristiane Brito, está com a gente no YouTube. Os projetos do DIC e os diques de Santos e São Vicente Cubatão são uma vergonha mundial, porque palafitas da pré-história existindo até hoje com mais de 40 mil pessoas
morando em cima do próprio esgoto. Não é? Por que nunca saiu do papel? Eu não gosto de falar de mim. Quando eu era deputado, pedi ao governo federal, à altura, isso na década de 90, para que a prefeitura começasse a urbanizar os diques. Não é? Vieram $5 milhões, daria para fazer em torno, na altura, de 1.000 residências. Fizeram 60. O resto do dinheiro, ninguém sabe para onde foi, e mais. A quantidade de terra que consta que usaram para aterrar aquilo, daria praticamente para você aterrar um grande pedaço do Oceano Atlântico. Então, o grande problema é este. Não se faz. E as pessoas que estão lá se acostumaram a viver do jeito que viveram. E quando as pessoas vivem numa condição de subdignidade humana, perdem a capacidade de reação. Isso é triste. Essa pré-história está aqui, na Baixada Santista. E dizem que a Baixada Santista, e Santos principalmente, tem uma das melhores qualidades de vida do Brasil. Uma cidade dividida em dois. A orla da praia é uma coisa, a parte de dentro são os morros e as palafitas. Passaram-se 30 anos com prefeitos se sucedendo. Ninguém fez nada além dessas 60 casas que eu acabei de mencionar. Aí a explicação. Doutora Rosana, a Daniela Neves no Instagram pergunta a sua opinião sobre o corte já definido no orçamento do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos de 33% nas políticas destinadas às mulheres em 2022. É uma vergonha. A questão da mulher nesse governo atual nacional foi totalmente delegado, até por uma negativa absoluta do próprio problema da mulher e da necessidade de empoderamento da mulher, porque, infelizmente, quem está lá é contra esse empoderamento da mulher. Então, eu acho uma vergonha absoluta, até porque ainda falta muita coisa a ser feita em termos legislativos e políticas públicas. Mas eu, Rosana, só vejo uma solução para a gente fugir disso. É cada uma de nós, mulheres e homens simpatizantes, começarem a educar os seus filhos, desde pequenininho, com a conscientização da igualdade. Porque, na verdade, Flávio, eu quero tentar diminuir o prazo que o Banco Mundial deu. O Banco Mundial fala que a igualdade da mulher, em termos de salário, só viria depois de 80 anos de 2016. Então, vamos tentar encurtar isso, pelo amor de Deus, para 30 anos. Se todos nós passarmos, que tenham consciência, a educar nossas filhas para não serem princesas e nossos filhos para não serem super-heróis, até porque eles nunca vão sair voando mesmo, eu acho que a gente consegue diminuir esse tempo de obtenção da verdadeira igualdade, independente de governo. É a sociedade entendendo o problema, se assenhorando do problema e fuck governo, já que o governo não faz muita coisa. Subprefeito Paulo Vitor, Rita Albuquerque, no nosso canal no YouTube, pergunta como anda o projeto de implantação do Parque Linear no córrego Ibiraporã, se há alguma previsão de conclusão desse trabalho, subprefeito. Está caminhando fortemente, e eu acho que este ano que a gente entra agora vai avançar muito. O córrego já está sendo limpo pela Sabesp. Nós temos 26 córregos limpos por causa da limpeza do Rio Pinheiros, e esse é um deles. Mas este ano agora, inclusive, convido o nosso nobre cidadão que está fazendo essa pergunta a vir aqui no gabinete, a se instruir sobre o projeto, a participar dele, que ele vai achar muito interessante, e a participação dele é muito importante. Aí, ano que vem, caminho forte. A pergunta da Rita Albuquerque, subprefeito, ela pergunta se tem previsão, então, ano que vem, a conclusão do Parque Linear? Do Parque Linear. Sim. Eu pediria que ela viesse no gabinete, me procurasse direto para participar desse projeto, para ver como é que está, qual pé está
e ela participar junto da caminhada e da evolução. Acho muito legal. Doutora Rosana tinha pedido a palavra? Eu queria perguntar se é do subprefeito aquela briga enorme lá do Panambi. Bom, Panambi... Da cozinha industrial. É Campo Limpo, né, Vila Andrade, não é isso, subprefeito? Não sei se é... Não é minha região, querida. Tá. Panambi é Campo Limpo. A região da Vila Andrade é a subprefeitura do Campo Limpo. Minha gente, vamos para as despedidas. Doutora Rosana, bem brevemente, sua palavra final. Eu adoro estar aqui com vocês, porque são temas importantes e polêmicos para a sociedade e que, se servir para alguma coisa, que sirva para encurtarmos esse caminho de uma verdadeira democracia, de um aperfeiçoamento. Obrigada a todos, um prazer estar aqui com vocês. Deputado Cassione, bem brevemente, sua despedida. É realmente um programa que não é de entretenimento, esse programa aqui é fundamental. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a você, agradecer à doutora Chiavassa e ao subprefeito Sapienza pela honra que me deram de poder participar ao lado deles deste programa. Muito obrigado a todos. Subprefeito Sapienza, sua despedida. Obrigado por essa participação, parabéns pelo programa, parabéns ao Fausto, parabéns ao novo deputado, na qual na Assembleia acompanhei bem ele, parabéns à nobre colega. Eu queria deixar um recado aqui. Lutem de unhas e dentes pela democracia. E a nossa luta é participando da sociedade. A nossa luta é pondo em prática a nossa cidadania. Vocês, jovens, vocês, cidadãos, se empoderem do que é seu, que é a prefeitura, a Câmara, o Legislativo. Não deixem para lá. Participem, porque é plantando respeito que a gente pode cidadania. Acredito no país, vou lutar pelo empoderamento do cidadão, em qualquer canto que eu esteja, porque é o empoderamento do cidadão que vai fortalecer cada vez mais a nossa democracia e dar aos nossos jovens, futuros jovens, um futuro melhor. Obrigado e parabéns por esse programa. Um grande abraço a todos. Obrigado, subprefeito Paulo Vitor Sapienza. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala. Um agradecimento a todos vocês, em nome de toda a nossa equipe. Estiveram com a gente hoje o subprefeito do Butantã, Paulo Vitor Sapienza, também a doutora Rosana Chiavassa, advogada especializada no direito à saúde, e também o advogado e ex-deputado federal Vicente Cassione. Na mesa de som da Rádio Trianon hoje, o Neildo Neres, valeu aí, Neildo. Na gerência técnica da Rádio Trianon, o Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Agora, você fica com o nosso musical Trianon, por aqui. Lembrando que às 18h tem o Radar Paulista, apresentado pelo jornalista Renato Albuquerque, e antes disso, a repórter Débora Mendonça traz as informações do trânsito ao vivo aqui na capital paulista. 1 e 1, minha gente, obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.